Esse mês de março tem mostrado algumas reviravoltas nos preços de ativos, tanto no mercado global quanto aqui no mercado doméstico. Uma das dúvidas que começou a surgir no mercado globalmente é sobre a saúde da economia americana, se vai entrar em recessão ou não vai, como que fica o patamar de juros, como que o Banco Central dos Estados Unidos reage a esse cenário. Para conversar um pouco sobre esse monte de perguntas e também sobre como alocar, como montar uma carteira nessa confusão, nesse mar de incerteza que a gente está vivendo. Eu converso hoje com a Milena Landgraf, ela é sócia fundadora, e gestora na Jubarte Capital, uma gestora independente fundada por ex-executivos da Itaú Asset. Eu sou Carla Potorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa então agora aqui o programa Cabeça de Gestor desse 18 de março de 2025. Milena, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu não sei nem por qual pergunta eu começo, assim, mas queria entender se aí na Jubarte vocês acham, vocês, nas projeções de vocês e na alocação, vocês entendem que tem sim um risco de Estados Unidos entrar em recessão. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. É, bom, falar em recessão ainda é muito extremo na nossa opinião. De fato, a gente teve uma mudança, em relação à dinâmica de notícias, acho que para a economia americana, né? Então, quando o Trump foi eleito, a gente tinha uma expectativa de que o crescimento dos Estados Unidos teriam três vetores puxando o crescimento. Então, a gente teria o vetor do fiscal, o vetor da desregulamentação, que é aquela impulsionar o ambiente de negócios, né? E a política de tarifas. O fiscal deveria puxar para cima, juntamente com esse ambiente de negócios, né? E tarifas deveria ser um choque de crescimento negativo, na nossa opinião. E desde que o Trump tomou posse, o que a gente viu foi uma reviravolta no sentido do que era esperado, né? Então, até agora não veio nada do lado do fiscal, né? Dessa parte de desregulamentação também não veio nada. E o que a gente tem visto foi, até agora, uma retórica e até implementação de tarifas muito mais agressivas do que a gente esperava inicialmente, né? Então, isso está trazendo bastante incerteza, sobre principalmente qual que vai ser a tarifa final para as principais economias, mas também traz uma incerteza do ponto de vista de tomada de decisão no dia a dia dos negócios, né? Então, se você vai fazer um investimento, se você vai comprar um produto, ou você antecipa ou não, então qual que vai ser a resultante? E quando a gente fez um estudo do primeiro governo Trump, a gente já identificava que seria um choque negativo para o crescimento. Mas realmente, assim, a política tarifária ela está muito mais agressiva, consequentemente, um impacto, um choque negativo para o crescimento maior do que a gente esperava anteriormente. E teve um fator novo também, que foi essa questão de corte de gastos do lado do governo. A gente tinha uma expectativa baixa. Eu acho que, de fato, assim, o que tem vindo, até quando a gente pensa em números, em termos em termos de PIB, parece não ser uma economia muito significativa, mas a forma como isso tem sido implementado ali pelo DOGE, ela tem sido de uma forma muito abrupta, né? Então, algumas linhas, alguns negócios fechando, algumas alas do governo fechando, então também trazendo uma queda de demanda para setores específicos. Então, isso é do lado específico dos Estados Unidos. É, realmente mais negativo, mas eu acho que a gente também teve notícias positivas de outras regiões do mundo. Na Então, China, né? da China e da Europa, né? Então, na China, a gente teve o evento do DeepSeek, então, anteriormente, se pensava que o jogo da inteligência artificial, da tecnologia de ponta, esse jogo estava sendo jogado somente nos Estados Unidos, e agora abre uma janela para investimento nesses temas, na China, e teve a grande mudança de política fiscal, ou de direcionamento fiscal vindo da Alemanha, né? Está sendo até aprovado hoje aí uma parte no Congresso, mas é esperado um impulso fiscal significativo vindo de investimento em infraestrutura e defesa,
da Alemanha e da Europa para os próximos 5, 10 anos. Então, teve o específico dos Estados Unidos, o net para os Estados Unidos, uma expectativa de crescimento menor, a gente não acha que é recessão. E também você teve o relativo de crescimento dos Estados Unidos em relação aos demais países, com um vetor positivo para outras regiões que não estava no cenário mesmo. Acho que para a China, principalmente, se mudou muito, né, a visão, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, tinha muito receio sobre a China e agora parece que realmente, por conta das novas circunstâncias, ela vira um parceiro maior e, inclusive, o mercado voltando para investimentos por lá. Mas eu queria falar ainda um pouquinho mais sobre o governo Trump. A gente viu essas mudanças, né, que você falou do Doge, e no caso do problema, né, da crise da gripe aviária por lá, a gente vê alguns retrocessos, recontratações de pessoas que haviam sido demitidas dentro de um escopo de determinações do Doge. Pode ser algo pontual, mas a minha pergunta é se vocês entendem que, da forma abrupta como o corte de gastos e o DOGE vem agindo, é possível que outros casos, como no caso específico da gripe aviária, que estão ocorrendo recontratações, possa haver uma volta ao que era, ou não há clareza para qualquer conclusão sobre esse tema? Eu acho que, assim, não há clareza. A forma como as políticas estão sendo implementadas tá sendo de uma forma muito errática, e muito personificadas também. Então fica difícil ter uma clareza, até tentar traçar uma lógica, assim, especificamente no caso de tarifas, qual que é a lógica e estratégia que o Trump está usando, né? Então fica difícil ter visibilidade, mas exatamente é isso que está acontecendo. Então, assim, a gente vê o S&P caiu bastante dos highs, quase 10%, voltou um pouquinho. É, Quando a gente analisa os dados econômicos que estão sendo divulgados, a gente ainda não vê essa fraqueza, né? O que está acontecendo é o índice de incerteza muito grande, os dados de confiança, de pesquisas que mostram um pouco do sentimento, essa parte já está sendo contaminada. E por que que a gente não acha que tem recessão, né? Porque quando a gente olha do ponto de vista de política monetária e onde que está o nível de juros no Fed Funds hoje, tem um colchão muito grande. Então, caso a gente veja uma desaceleração mais forte da economia americana, tem espaço para o Fed agir, tem espaço para o Fed cortar juros para contrabalancear esse efeito negativo vindo do lado das incertezas e das políticas. Visto que vocês não veem uma recessão, que os dados não mostram uma recessão, vocês entendem que o mercado está exagerando muito, sobretudo aí agora em março, né? Teve dia que o Nasdaq caiu 4% e, enfim, e vários outros ativos americanos bem penalizados aí nos últimos dias? Na nossa opinião, tem um exagero sim, né? Até tecnicamente, quando a gente olha, teve uma saída muito grande de investidores da Bolsa Americana, foi um dos maiores movimentos de venda de ações num curto espaço de tempo, assim, até comparável com o período do Covid, né? Então, realmente, assim, o que aconteceu com os preços das ações especificamente, foi esse movimento que eu falei. Então, de uma piora na expectativa da economia americana e uma melhora de outras regiões, porque quando a gente olha a performance passada do S&P, o S&P é imbatível. Ele é como se fosse o CDI aqui no Brasil, né? Assim, quem não ficou comprado no S&P perdeu uma oportunidade muito grande nos últimos anos. Então é o que a gente fala assim do TINA, there is no alternative. Meio que o S&P era o porto seguro onde todo mundo queria ter o seu dinheiro investido. E com essa mudança de perspectiva para a Europa e para a China, traz novas alternativas, novas regiões possíveis para investimento em ações além do S&P, ou Nasdaq, ou Russell, né, pensando nos Estados Unidos. Então, teve um movimento técnico muito forte de venda, né, e assim, eu acho que a gente está no pior período, pensando no calendário, para notícias.
vindo dos Estados Unidos. Por quê? Então, a gente está no olho do furacão das notícias negativas de tarifas até o dia 2 de abril, que é quando a gente vai saber quais serão as tarifas recíprocas e outras tarifas específicas para alguns itens que os Estados Unidos venha a divulgar, né? Então a gente vai passar por essa janela de incerteza, né? Então a gente vai saber qual que vai ser a política e não vai ter, provavelmente, acho que é difícil ter mais novidade depois disso, e passa a pensar numa agenda positiva. Então, qual que vai ser a política fiscal, a parte de corte de impostos, do ponto de vista de desregulamentação, de ambiente de negócios, quais serão as medidas. Então, eu acho que a gente está nesse momento negativo, né? Então, na nossa visão, teve um exagero, a gente ainda tem uma expectativa positiva para as empresas americanas, ah, e o S&P deve se recuperar olhando para frente. Quando a gente está posicionado no S&P, o que a gente fez, é, Estão a gente comprados agora? estamos comprados na S&P. Então, falando um pouquinho da Jubarte, né, a gente tem um processo de investimento que ele é um pouco diferente dos demais fundos multimercados no mercado. Assim. A gente tem um processo de investimento que a gente tem um modelo quantitativo proprietário para analisar qual é o ambiente de se posicionar no Brasil, se é um ambiente pessimista, otimista, com posições vendidas ou posições compradas, e uma metodologia para analisar o ciclo nos Estados Unidos e fora. E aí, a partir daí, a gente identifica em que região que estão as melhores oportunidades para ganhar dinheiro, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Então, a gente vem trabalhado ali no segundo semestre e mais para perto do final do ano, com 80% do risco do fundo fora do Brasil. No final do ano, a gente estava só com 5% no Brasil, a gente estava 95% fora. E aí, no começo do ano, a gente aumentou um pouquinho de Brasil, foi para 20, 80 fora. Então, o nosso risco majoritário é fora do Brasil. E a gente tem um risco maior aplicado em juros fora, então, nos Estados Unidos. Então, a gente tem posição em treasuries, em TIPS, porque a gente entende aquilo que eu falei, assim, se de fato a gente tiver uma desaceleração, os dados começarem a indicar uma desaceleração da economia americana, tem um espaço muito grande para o Fed cortar juros, é, e aí os juros deverão fechar, tá? Então a gente mantém uma posição em bolsa menor do que a gente tinha, a gente acabou reduzindo, mas a gente acha que esse equilíbrio, como a gente não sabe ao certo qual vai ser a velocidade de desaceleração, e a gente acredita que a gente está no pior momento do ruído ao redor das políticas de Trump, então a gente acha que ter um pouco de bolsa, mas muito mais risco em juros nesse momento faz sentido, e a gente complementa essa posição Bolsa e juros lá nos Estados lá Unidos, fora, isso, falando lá de fora, Brasil. lá Eu tenho fora, lá até fora. uma pergunta para te fazer, visto que vocês entendem que é um exagero que está acontecendo com o mercado americano agora, né? Eu digo agora nas últimas poucas semanas, e que nessas últimas poucas semanas a Bolsa brasileira foi uma das que se valorizou muito, né? Acima dos 130 mil pontos, a gente viu chegar ontem no fechamento. Se isso deve voltar, se saindo desse pior momento, de fato é um exagero, e aí com isso a Bolsa devolve, a Bolsa brasileira devolve esse ganho que teve. Eu acho que a perspectiva para a Bolsa do Brasil é um pouco mais complexa, que dado o ambiente que a gente tem de juros, a gente tem Copom amanhã, que o Selic deve ir para 14,25, expectativa de crescimento que está um pouco errática, então assim, a gente espera uma desaceleração da atividade e precisa ver quais serão as políticas fiscais do governo, se o governo de fato vai aceitar uma desaceleração maior da atividade. Então, assim, na bolsa a gente até está zerado em bolsa, a gente nem tem posição hoje. Eu acho que tá um pouco difícil de pensar assim para frente, uma perspectiva, uma tendência maior para a bolsa brasileira. Sim. Falando ainda de ativo doméstico, Milena, como que vocês estão em juros no Brasil? Tá? Então, a nossa cabeça de Brasil está bem de trading, tá? Então, como eu Movimentos disse, bem táticos, assim. exatamente, como eu disse, a gente finalizou o ano com uma posição baixíssima em Brasil. Os nossos modelos proprietários, eles indicaram uma melhora
uma tendência positiva para alguns ativos, especialmente juros e câmbio. No começo do ano, a gente se posicionou para uma posição, com uma posição mais otimista, né, para Brasil. Agora a gente zerou o câmbio, a gente está zerado. E também praticamente zeramos o pré, assim, é uma posição que a gente queria até a véspera do Copom, agora a gente está praticamente zerado, então com posições mais táticas. Está difícil de ter uma visibilidade, então a gente acredita que o Copom deve subir a Selic até para perto de 15%, que é mais ou menos aonde o mercado está precificando hoje na curva de juros futuro, né? Então, a gente no curto prazo não vê grandes oportunidades e grandes distorções de preço no Brasil para a gente se posicionar. A gente vai esperar o Copom, a comunicação, para definir próximos posicionamentos, tá? Vocês, na virada de ano, vocês estavam com 20% do risco do fundo em ativos domésticos, agora diminuiu pelo que É ao você está. contrário, a gente estava em 5, aí a gente Sim, aumentou para para 20, 20. 25, e agora a gente está reduzindo de novo para uns 10 com essa zerada aí. A gente já zerou o câmbio e estamos zerando as posições de renda fixa. De renda fixa. E bolsa, vocês estão zerados desde o ano passado? Então está zerado. Como eu falei, a gente tem esse modelo proprietário para tradear Brasil, para se posicionar em Brasil, e onde ele estava indicando maiores tendências, e sinal estava pegando melhor essa tendência de juros e de câmbio. Bolsa não tava nenhuma oportunidade muito atrativa de muitos ganhos. Então, bolsa a gente está bem zerado. E a gente preferiu, assim, nesse período, ao invés de se posicionar na Bolsa do Brasil, de operar a Bolsa lá fora. Então, a gente operou o S&P e a gente também tem uma posição de Eurostock, é uma posição pequena, mas a gente acabou pegando um pouco dessa recuperação que teve nas bolsas de Europa. Sim. Além de Estados Unidos e Europa, vocês têm posições em outros mercados, moedas ou bolsa ou mesmo renda fixa? Sim, a gente tem ouro. Então, commodity, a gente, principalmente ouro, é uma posição que a gente gosta muito, é uma tese secular nossa na Jubarte. Então, desde que teve a invasão da Ucrânia pela Rússia e todas as sanções sobre reservas, a gente acredita que teve uma mudança estrutural do papel do ouro, não só em portfólios de investidores financeiros, mas como das principais reservas, né, no mundo, fundos soberanos e grandes clientes e grandes investidores institucionais. Então, é uma posição que a gente carrega, ou a gente está muito comprado em ouro, ou a gente está pouco comprado em ouro, mas a gente acredita ser um ativo bem interessante para ter aí no futuro. E tem dado boa rentabilidade para quem colocou na Sim, carteira aí nos sim, últimos 12 meses, inclusive. Motivo para isso não falta, né, Milena? Porque a exato. geopolítica realmente está complicada. Falando até de geopolítica, eu queria que você comentasse aqui para a gente finalizar a visão que vocês têm das fortalezas do Brasil em relação ao mundo. A parte da geopolítica é uma delas, né? Mas quais são as outras? Sim. Então, o Brasil, ele ficou um pouco fora do radar dos investidores quando você pensa em investimentos líquidos, né? Então, investimentos na bolsa, títulos de renda fixa no Brasil. Mas o Brasil, ele tem grandes oportunidades de investimentos em grandes temas relevantes no mundo hoje, como transição energética, descarbonização, segurança alimentar, e essa nossa posição neutra do ponto de vista geopolítico favorece, né? Então, inclusive na Jubarte, a gente tem uma linha de negócio que é investimento em ativos reais, e hoje, especificamente, a gente está em cima da tese de segurança alimentar, né? Então, a gente está lançando, e é onde a gente acredita que tem grandes oportunidades para investidores estrangeiros investirem no Brasil. Então, a gente está lançando um fundo imobiliário de desenvolvimento, que é no tema de logística de grãos. Então, bem em cima dessa parte de logística ligado ao
ao setor agro, né? E tem um déficit de armazenagem muito grande. Então, o Brasil cresceu a produção de grãos no ritmo muito alto ao longo dos últimos anos, e a capacidade de armazenagem não acompanhou. Então, a gente está lançando um fundo, estamos bem no período de lançamento agora, em cima desse tema. O fundo, a intenção é captar quanto? Vocês podem falar esse dado, Milena? A gente está na primeira fase de lançamento, e nessa primeira subclasse, a gente imagina captar até uns 200 milhões de reais. Uhum. Maravilha. Tá ótimo, Milena. Muito obrigada pela tua entrevista. Obrigada a você, é um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. E a gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.